Olá a todos, eu sou a Elisângela e hoje eu estou de volta, mais uma vez para continuar aqui a nossa leitura desse novo livro que é o livro do Divaldo Franco, escrito pelo espírito Jonas de Ângeles, o nosso saudoso, agora saudoso Divaldo, que nos deixou há pouco tempo, mas que nos deixou uma lição de caridade, de amor, de fraternidade, de amparo, de auxílio, né? Que Jesus te abrace de volta. Muito obrigada. Verso Espírito Joana e de todos os benfeitores que o ampararam, que o auxiliaram nessa longa jornada, de volta desencarne com mais de 90 anos. Esse amigo, esse irmão querido, que nos deixou tantos ensinamentos, tantas palestras lindas, disponível no YouTube para quem precisar ouvir. Todos podem ter acesso. E vamos fazer a leitura desse livro hoje, que é o capítulo 6, agradecimento. Mas antes eu quero fazer um convite a vocês, para que vocês curtam nas casas Preencel nas redes sociais, aqui embaixo. Não esquece de dar um link nesse vídeo, no dos meus colegas também. Não esquece de compartilhar, enviar para os amigos, para alguém, talvez para a família, para alguém que esteja precisando ouvir um pouquinho desses ensinamentos, desse livro maravilhoso, Leis Morais da Vida. Mas não esquecem, tá? De se inscrever, de ajudar o canal a crescer, a se expandir, para que assim a doutrina espírita possa chegar cada vez mais longe, Cada vez mais a doutrina espírita possa acessar os lares, de muita gente que eles estão precisando ouvir a palavra. Às vezes não sabe, temos conhecimento, mas vem a dor, vem a tristeza, vem a angústia, e a gente esquece. Esquece das palavras de Jesus, esquece dos ensinamentos. Então é preciso que alguém nos relembre, é preciso que eu volte a ler, volte a estudar, para poder compreender mais e fixar mais os ensinamentos de Jesus. Então, se inscreva no canal, perdoa pela voz, eu estou um pouco gripada hoje, talvez eu pare um pouco para espirrar, para tossir, mas já peço a compreensão de vocês. Mas que a gente possa juntos, de mão dadas, assim como fez os discípulos, assim como Jesus ensinou, levar a doutrina cada vez mais longe, a doutrina de Jesus. Então, antes de começar essa leitura, vamos agradecer a Deus e a Jesus. Vamos agradecer uma gratidão pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Gratidão pela vida. Gratidão por tudo que nos sente, tudo que nos damos. Do sol, da lua, das estrelas, da água, do universo, das florestas, dos animais. Gratidão pelo meu lar, pela minha família. Gratidão pela oportunidade dos ensinamentos do Evangelho. Gratidão por nos fazer conhecer Jesus através do amor, perdão, a caridade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai. Aos nossos benfeitores amigos, tanto nos auxiliamos. A Mãe Santíssima que nos ama, bem, e que nos adotou como filho sagrado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E vamos começar essa leitura linda desse capítulo de agradecimento. O que a Joana nos ensina nesse capítulo? Ela começa dizendo o seguinte: seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou à aflição, dá graças. Não te ouvides do valor da gratidão nos passos da vida. Então, aqui ela já diz tudo, né? Ela já começa o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, dizendo para a gente agradecer, para não esquecer de agradecer diante das dores, das dificuldades, das ocorrências da vida. Não esquecer de parar um minuto e lhe agradecer. A gratidão, o agradecimento nos aproxima de tudo de Jesus. Liberta o nosso coração das dores, das aflições. Enche o nosso coração de esperança. Por isso que a Joana vem nos falar tanto a importância de agradecer. E aqui ela continua, A cada instante está chamado
ao reconhecimento pelas concessões que te enriquece em experiências, em iluminação, em saúde, em paz, e não apenas ante os valores transitórios das moedas e dos títulos que muitos se disputam na terra. Muitas tragédias, guerras e conflitos acontecem por disputas materiais. Esquecemos da moral, da verdadeira riqueza, da riqueza eterna, que é a evolução espiritual, que é o amor, a compreensão ao próximo, que é a gratidão a Deus, a Jesus, que é ver Deus em Jesus em cada ato, em cada ação de caridade, de amor. Não te impeças a emoção do reconhecimento, a exteriorização dos sentimentos da gratidão. Permita que este sentimento aflore. Então, a gente exercita, quando a gente agradece, a gente está exercitando o amor. A gente está exercitando a leveza do espírito. A gente aprende a enxergar o verdadeiro valor, que é a moral, não a material. O verdadeiro valor da vida, não o verdadeiro sentido, que é essa energia. Quando a gente agradece, o sentimento nos envolve, é um sentimento tão leve. Parece um abraço. É um abraço. Tão gostoso. E aqui ela continua. As pessoas que, não obstante a elevação de propósitos, se sentem constrangidas, angustiando-se, sem encontrarem a forma de expressar as graças de que estão possuídas. Outras acreditam que não se faz necessário apresentar ao benfeitor os protestos de reconhecimento, que são mais valiosos os que se demoram silenciados. Não têm a razão os que assim pensam, aliás. Uma palavra de bondade, uma frase simples, porém imutada pela unção da sinceridade, estimula e alegra quem a recebe, concitando as novos consentimentos, a continuação do gesto de agradecimento e amor. Aqui ela está falando da importância de agradecer. Essa gratidão que eleva, né, que estimula, que enche o outro de alegria. Isso não significa que eu deva auxiliar, amparar, socorrer o outro, está sempre esperando alguma coisa em troca. Esperar sempre o reconhecimento do outro. Não é isso. É compreender e entender todo o texto, não só essa frase, tá? Ela fala da importância da gratidão, do valor da gratidão, né? De reconhecer quando eu estou de uma dificuldade, quando a dor me toma, né? Quando o sofrimento me invade e eu recebo uma alívio, eu recebo a cura, eu recebo uma ajuda, eu recebo um amparo, um socorro. Eu reconhecer esse, essa gratidão, desculpa, esse amparo, e ser grato por ele, porque isso ajuda, né? Envolve o outro nesse sentimento de gratidão, me conecta com o outro. Sim, quando eu agradeço, me conecta com Deus e com Jesus. Porém, é importante lembrar, como os Espíritos nos ensinam, que não devemos a esperar esse reconhecimento de outro, mas sim de Deus e de Jesus. Devemos fazer a caridade, devemos amparar, socorrer, estender a mão, mas sem esperar nada em troca. Se o outro não me agradeceu, está tudo bem, tudo bem. Quantos de nós somos ingratos diante do que Jesus nos trouxe, diante do que o Pai nos dá, nos deu? Quanto de nós? E muitas vezes exigimos do outro a gratidão. Mas nós não agradecemos o dia, a noite, a lua, o sol, que são tão importantes. E o que seria de nós sem o sol? Não existiria isso. O mundo seria gelado. Né? O que seria de nós sem a lua? Prontos. Sem a lua não haveria noite, não haveria descanso. Né? É assim. O que seria de nós sem as estrelas? Ah,
Que seria de nossas florestas, a água, o vento, fruto, tudo que nos envolve, vem da natureza. O ar que respiramos, os fluidos, esse auxílio recebido da espiritualidade maior que nosso anjo da guarda. E muitas vezes não agradecemos e queremos cobrar e esperar do outro essa gratidão, porque muitas vezes o outro ainda não está nem preparado para dar. Cada um no seu passo, no seu entendimento, na sua compreensão. Mas Deus é tão maravilhoso, nos dá essa compreensão, nos ensina a trabalhar esse sentimento de compreensão, de benevolência e entender que Ele ainda não está preparado. Esse agradecimento, isso é muito importante. Continuando na nossa leitura, vamos. Embora quem se faz útil e goste de ajudar, não se deva prender, olha o que falamos, né, na leitura anterior, a respostas do beneficiado. Não há por que se desconsidere o dever do amor retributivo. O amor que enfrenta a hostilidade e a transforma, ressurge como compreensão do agressor, assim retribuindo a afeição recebida. Muitas vezes essa retribuição não é hoje, não é agora, não pode ser amanhã. Daqui a um tempo, às vezes vai ser o momento que eu mais preciso. O momento que eu tenho de muita dificuldade, de dor e de sofrimento. Quando eu vou receber esse suporte, esse auxílio sem retorno. E muitas vezes não é daquele ao qual o favor incidiu. De Deus, de Jesus, da espiritualidade, do meu benfeitor, o merecimento do mérito. Agradece, desse modo, as coisas que te cheguem, como sejam, e de que se constituam favores divinos objetivam tua felicidade. Se defronta os problemas, agradece a oportunidade. Desafio para a luta e pela paz. Quando vem as dores, as dificuldades, são só pequenas feridas que precisamos cicatrizar por atitudes, ações erradas que tomamos no passado, por escolhas erradas. Então é necessário. Às vezes a dor, o sofrimento é a dor, né, que os espíritos falam que é a dor é evolução. É difícil, muitas vezes é difícil a gente compreender e entender essa dor, essa tristeza, às vezes essa mágoa, essa infelicidade e incompreensão dos outros. Mas são esses sentimentos que nos vai fazer crescer quando há uma compreensão, um entendimento e um agradecimento a Deus, mas que nos ensina a ser forte. Né? E com esse agradecimento, que a gente não esqueça de começar a o tamanho da nossa dor, que nos ensine o caminho para nos fortalecer. Mas lá na frente, encontraremos a tão sonhada paz, o equilíbrio tão necessário. Cura das feridas que tanto nos machucam. E o agradecimento fortalece-nos, enche-nos de esperança, renova a nossa fé, repetindo, nos conecta cada vez mais com Deus e com Jesus. Ah, mas então quer dizer que Deus e Jesus, meu anjo da guarda, espera sempre esse agradecimento? Não, né, gente? Senão não seria Deus, seria Jesus. Seja simples humanos, cheios de imperfeições, claro. Óbvio que não. Muito pelo contrário. Mas Ele espera de nós essa conexão para com o Pai. Esse reconhecimento de que há um Pai que nos ama, que cuida de nós. E que há um mentor, um amigo, um benfeitor que nos ampara, nos ouve e que muitas vezes interfere para nós. Ter esse reconhecimento de que não somos e não estamos sozinhos. Buscar entender, conhecer mais Jesus, o Pai maior. Através desse agradecimento, a gente passa a perceber tudo que nos serve e ter um reconhecimento, uma percepção maior dos valores das coisas que nos rodeiam. Desde um
um cisco, a um planeta onde é a nossa casa. Desde uma areia, um grãozinho de areia, a uma gota, a um oceano inteiro. Então a gente passa a perceber e ter um olhar muito mais amplo sobre tudo aquilo certo e reconhecer que há um Pai que nos ama, que Jesus nos ama e que não estamos sozinhos. Essa conexão é importante. Renova a nossa fé, as nossas esperanças. E Joana termina dizendo o seguinte: termina, não, tem mais uma, desculpa. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Se despertas na enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificado. Agradecimento na dor. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo. Se colhes alegrias e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. Reconhecer, né, a dádiva, a cura, nos dá um sentimento de alegria. O espinho e o pedregulho chamam a atenção do viajante para o solo por onde transita. O rilhão impede a rota correta. O testemunho de qualquer condição revela as qualidades. É o despertar. É aquilo que eu falei antes, né? Para que a gente perceba tudo que nos cerca. E essa gratidão que desperta essa nossa percepção, essa nossa sensibilidade, esse nosso olhar para a verdadeira riqueza, para o verdadeiro tesouro, para a verdadeira conexão. E é com Deus e com Jesus. E aqui ele continua, ela continua. Gratidão é sentimento nobre, cultível para o próprio bem. O sol aquece, a noite tranquiliza, a chuva alimenta. O adubo fertiliza, a poda revigora. Tudo são benções da vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fluis e esparce. Gratidão onde estejas, com quem te encontres, diante de tudo que recebas, ou que te aconteça. Agradeça. Agradeça o dia quando acordar, a cama onde dormiste. Agradeça a casa que te recebeu, que te recebe, que te acolhe, te protegido da chuva, do sol, do vento. Agradece o alimento. Agradeça a natureza por te fornecer, por nos fornecer tudo que nos cerca. Sofá, mesas, cadeiras, a comida, as roupas que vestimos. Acima de tudo, a Deus, Senhor Jesus. É esse lembrete, né? A Joana vem nos trazendo, através desse texto lindo, nos lembrar a importância de agradecer. Né? Ela vem nos dar um puxão de orelha, né? Agradeça, Senhor. Lembra-te que não está sozinho. Lembra-te que diante das dores, das dificuldades, Jesus está agindo, Deus está agindo por ti. Lembre de conversar com o Pai, de se conectar. Agradeça. A gratidão nos eleva, nos cura. A gratidão nos desperta. E terminamos esse texto de hoje. Um texto lindo, é riquíssimo, dá para, nossa, falar muito. Cada palavra ali, né, cada frase tem uma riqueza, um significado muito lindo, né? Vamos terminar agradecendo, né, gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ter conhecimento desse livro, desse texto, pela oportunidade de estarmos aprendendo, buscando, Pai, através da nossa deficiência, das nossas infantilidades, dos nossos comportamentos infantis. Dá um passo para a evolução, para a paz. Obrigada, Deus, gratidão, Jesus, pela vida, gratidão do nosso planeta, tudo de bom, mais uma vez. Gratidão pela família, Senhor. E sabemos
escolhemos nascer e estar juntos no mesmo ano. Gratidão pelo nosso futuro amigo, tanto nos auxilia no socorro e pela oportunidade, mas isso é condição de Jesus. Obrigada, Espírito de Paz. Obrigada, Deus, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E mais uma vez, né, faço o convite a todos vocês para que dê um like, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Ajuda a Casa Prensa a crescer cada vez mais. É para que a gente consiga, a doutrina espírita, conseguir cada vez mais longe. Tá? Então, a participação de vocês é muito importante. Escreva, né? Se vocês quiserem fazer um comentário, meu vídeo também ajuda bastante. Então, toda semana tem vídeo novo, tá? Tem também o contato, o endereço das casas de Selma através das redes sociais. Quem quiser conhecer, fica, eu acredito que em Santana, mas posso nessa informação. Muito obrigada. Até uma próxima.